Bom, eu quero trazer um tema aqui para vocês que eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar no modo como você organiza os seus pensamentos, suas ideias e como lida com a fé, com a vida e o cristianismo e como também olha para a nossa sociedade. Se isso for um fato, no final do vídeo você vai poder também compartilhar, curtir e enviar para outras pessoas. E a minha real intenção que você possa reunir grupo de pessoas e debater esse tema, conversar com diversas pessoas sobre isso e ver o quanto estamos precisando de mudanças e transformações. Nós fomos educados a acreditarmos que as ideias são mais importantes do que as ações, que há algo de muito mais sublime no mundo das ideias. Talvez gostemos disso, porque a arte do discurso depende muito das ideias e ela joga luz em nossa racionalidade e dá um certo status. Isso é tão forte em nós que, apesar de sabermos que o que faz um cristão é o modo como ele vive, é o modo como ele se relaciona, é o seu caráter identificado com Cristo, é produzir os mesmos frutos que Cristo, na hora de defender a fé, a gente apela para um conjunto de ideias e é ela que nos representa. Você já deve ter ouvido alguém falar, por exemplo, que cristão não pode ser de esquerda. Ou seja, ser cristão significa identificar com as ideias da direita, é defender um lado. Esquerda e direita são ideias de como a gente elabora política, economia, como a gente se coloca no mundo, inclusive, né? Ser cristão seria adotar uma dessas ideias? Ou ser cristão é andar na luz como Cristo andou, amar como ele amou, produzir o fruto do Espírito? Eu acredito que você já tenha essa resposta, né? Veja como preferimos adotar ideias para nos definir do que nos definir pela nossa prática de fé. E a gente nega com isso que a fé sem obras é morta. Nós queremos a fé apenas como ideias a serem debatidas para a gente poder ganhar um discurso e na disputa racionalista dizer, olha como a gente tem razão. Agora vamos pensar mais profundo um pouco e nos perguntar por que isso acontece. Tem uma ideia central nisso tudo que nos aculturou, que nos moldou, a qual chamamos de dicotomia. A gente pega, leva a extremos o pensamento da existência de dois mundos que vivem em conflito. Espírito versus matéria. Espírito versus corpo. Sendo que o espírito seria mais sofisticado e a matéria viria em segundo plano, ela é defeituosa, ela é complicada. Mas somado a isso, nós adotamos uma teologia com esse pensamento e diversas doutrinas com esse conceito que nos diz que nada no corpo, absolutamente nada material é bom. Mas isso também existe em outras expressões religiosas que dizem que viver no corpo é só para expurgar o mal, a vida material ela não existe, é uma ilusão. Quer dizer, é sempre visto que a vida no corpo é negativa. Nós somos uma humanidade falida, indigna, meremos sofrer, padecer no inferno, tem karma para cumprir. A gente tem até uma expressão negativa sobre a materialidade, a gente usa a expressão materialismo. E tem outra negativa para a humanidade. A gente usa humanismo. E colocamos a materialidade e a humanidade em inimizade com a espiritualidade. E daí a gente deu o passo para rejeitar os direitos humanos, porque se trataria de humanismo, que no senso comum religioso, humanismo seria anti-Deus. Porque a carne é má, perversa, o corpo, enfim, essa guerra. Eu não vou entrar agora nos pormenores do que porque Andrônico de Rhodes fez com as ideias de Aristóteles, com a filosofia primeira, e também sobre a sistematização de Tomás de Aquino, que parece ter sido a solução moderna para a fé. Uma articulação racionalista que teve o seu papel em sua época, mas o tempo passou. Uma coisa é certa, nós vivemos sob essa influência e aceitamos como uma verdade absoluta a qual sujeitamos a fé cristã. Respondemos sempre nessa perspectiva. Por causa dessa filosofia que ganhou status de verdade primeira, absoluta, há quem chegou a organizar o mundo dos demônios, seus nomes, seus poderes, atuações, cargos,
É por causa dela, por exemplo, que há quem acredite que as doenças mentais são única e exclusivamente criadas pela mente. Tem na outra mão também que tratamos do corpo, muitas vezes, sem olhar para a mente. Sempre em dicotomia, sempre em tensão, sabe? Ainda há o pensamento de que quando o corpo está sofrendo alguma coisa, a causa primeira é subjetiva, ou seja, há um problema emocional que manifesta no corpo. Então nos dedicamos a estudar o subjetivo, o invisível, nos tornamos especialistas em subjetividades e pouco capazes em lidar com a realidade concreta. Como se a realidade concreta, ou melhor, a realidade verdadeira fosse a subjetiva e a espiritual, a realidade concreta, fosse a falsa, uma ilusão ou um pecado. Há quem negue que a vida inclui sofrimentos. Se a pessoa está sofrendo é algum problema espiritual, porque não seria para ter problema, não era para sofrer, porque o mundo espiritual seria perfeito, sem defeito. Eu gostaria de propor outro modo para a gente compreender nossa realidade e com isso conseguimos trabalhar por uma transformação, uma reconstrução social. Não vou trazer nenhuma novidade e a ideia não é minha, mas a gente entender que somos afetados na vida concreta por coisas concretas. E isso nos provoca diversas enfermidades, doenças, distúrbios. Quer dizer, são coisas que voltam para o mundo que nos rodeia. Não é porque existem dois mundos, um espiritual e um material, e que estão em guerra que a gente sofre. Veja, é por causa do modo concreto, o modo material da vida que a nossa mente é afetada. Não é porque eu cultivo determinados pensamentos que eu fico doente, mas é porque a vida bate de tal forma na minha fragilidade humana, que inclui a mente, que eu acabo adoecendo em diversos aspectos. Então veja, doença mental não é fruto de uma ideia, mas resultado de algo concreto que ocorreu com a pessoa. E eu sei que todos concordamos com isso, mas na prática agimos sob a influência da dicotomia espírito contra matéria. E talvez, por pensar que doença mental seja um problema de ideias, há quem diga que, por exemplo, um surto é frescura, uma depressão é preguiça, e por aí vai. É onde muitos coaches estão fazendo sucesso hoje em dia, porque a gente precisa mudar o nosso pensamento, as ideias. Veja, nós precisamos tentar pensar de forma integrada. O mundo é natureza e nós humanos também. O modo como cuidamos da natureza é o modo como cuidamos de nós mesmos, enquanto natureza. Muita gente, incluindo crianças, está sofrendo com angústias, com ansiedades, porque a gente teve uma pandemia. Ela alterou o nosso modo de vida e nos afetou. Sem dizer que a própria pandemia aconteceu por causa do modo de vida que está invadindo o mundo animal, realizando uma interação entre humanos e animais, e com isso provocando uma migração de vírus da vida animal para a vida humana. O vírus não é resultado de uma ação de um mundo espiritual, mas de uma ação nossa enquanto sociedade, que podemos chamar de pecado. Quer outro exemplo? Comer produtos industrializados é uma mudança do nosso modo de vida, que também acarreta em diversas doenças. Agora, nós alcançaremos uma transformação quando compreendemos que não é só aquilo que comemos que nos afeta, mas o modo como produzimos o alimento, o modo como nos relacionamos quando produzimos o alimento, o que usamos para produzir o alimento também. Veja que há uma integração, há um todo. Portanto, nós lidamos com novas doenças resultantes de nosso modo de vida predatório, consumista e por aí vai. Por isso, em vez de pensar sobre um plano espiritual que está condenando essas coisas, ou coordenando essas coisas e nos condenando, pensemos de forma mais concreta. O modo de vida real traz para nós os resultados que estamos colhendo. Não há um plano espiritual que antecede ao que está nos acontecendo. Significa o seguinte: todo o ser e o ser todo é importante na produção e no consumo para que o todo seja transformado e cada um de nós possa viver melhor. Se não cuidarmos do todo, cada um de nós sempre lidará com maior sofrimento.
Talvez alguém esteja se perguntando até aqui o que tudo isso tem a ver com o Evangelho. Eu gostaria de contrapor um pouco essas ideias de que existe um plano espiritual superior e um plano material inferior, e não estou querendo com isso criar um movimento anti, do contra, mas propor uma reflexão para que possamos escolher um caminho espiritual mais saudável. E vamos fazer isso tentando observar como os primeiros discípulos de Jesus compreendiam essa questão da espiritualidade em cooperação com a materialidade. Então, na primeira carta de João, no capítulo 4, nós encontramos esse texto. Amados, não creio em qualquer espírito. Então tem espírito. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então tem espírito, tem Deus e tem espírito que procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos diagnosticadores, muitos anunciadores estão por aí. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Está aqui a dica. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. 1 João 4, 1 e 2. Agora pode ter dado um nó na cabeça de alguns querendo saber o que esse texto tem a ver com tudo o que foi dito até agora. Bem, nós lemos o seguinte: o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, é aquele que não está desconectado da carne, da materialidade. Leia a palavra carne como vida corporal, como corporalidade, em forma de corpo. Veio Espírito em carne. Então, quem crê em Cristo precisa sempre se lembrar disso. Esse é o Espírito da verdade para o cristão. Significa também o seguinte: não existe, então, superioridade do subjetivo sobre o objetivo. Para o cristão, só é espiritual se for em conjunto, unido, isto é, de forma corporal, na carne. Não existe uma corporalidade sem espírito para o cristão. Isso é a negação do divino. Mas não existe um espírito verdadeiro ou espírito da verdade sem corporalidade. Essa é a negação do que significa espiritual para o cristão. A ideia grega de que tudo começa nas ideias tem uma lógica. Mas privilegiar na criação ou na criatura a ideia em detrimento da matéria tem causado muitas destruições e é o que nós estamos colhendo hoje. Eu vou dar um exemplo sobre uma necessidade real que gerou uma destruição, mas que foi elaborado no mundo das ideias somente depois dos fatos e não antes. E as ideias daí passaram a imperar por causa disso. É a escravidão. A escravidão nunca ocorreu porque existia uma ideia de que há pessoas inferiores no mundo, mas por uma vontade de possuir riquezas, uma necessidade real de fazer a economia girar, uma resposta dada para como a gente pode ter mais, ao egoísmo. Respondendo a esse dilema, os que queriam mais riquezas, que detinham mais poder, que tinham mais forças, elaboraram ideias, inclusive teológicas, para justificar o uso da subjugação do próximo, para explicar a desumanização de alguns, aliviando a consciência se eles forem mortos, se eles forem excluídos, eliminados. Então eles deturparam a ética humana e também da vida, desumanizando alguns para fortalecer o poder, responder ao sistema econômico fortalecendo como eles queriam que funcionasse a vida, porque desejavam conquistar mais coisas. Hoje, apesar da abolição da escravatura, ainda estamos sob a influência dessa ideia. Mas a ideia veio depois. Como podemos ver a influência dessa ideia escravagista? Basta olhar como funciona a nossa economia e como funcionam as nossas relações humanas. Ou o mercado, com a mão de obra barata para aumentar o lucro pessoal de alguns. A nossa sociedade hoje está estruturada de tal forma que ainda mantém a vida reafirmando o mal criado pelos antepassados. A gente não transformou essa realidade. E por que nós damos continuidade a um sistema que desumaniza alguns? Porque privilegia aqueles que têm o poder. Por que não libertamos as pessoas e não nos libertamos desse mal cultural? Porque fomos moldados, aculturados. É na manutenção desse modo de vida que faz com que, em vez de libertarmos os escravizados, nós criamos novos modelos de escravidão. A gente
damos férias aos escravos e eles ficam felizes trabalhando como escravos, mas jamais os libertamos. E para piorar, agora tem o tal do empreendedorismo, que nem férias concede. Interessante pensar é que se um pobre pescador que está numa rede, na beira da praia, numa casa simples, ele é visto como um pobre coitado, sem visão comercial, não se esforça para ter mais e quando não é visto como um preguiçoso. Mas um rico que passa 6, 7 meses navegando, fazendo pesca esportiva, sem produzir nada, é visto como um grande e honrado trabalhador. A gente não para pensar que o verdadeiro trabalhador está trocando, né, a sua vida por um prato de comida para poder viver. Olha a incoerência. Então nós vivemos numa sociedade na qual uma frase bonita é usada para manter o sistema e foi passada, né, para os escravos. Os escravos foram convencidos desde o princípio que o trabalho dignifica o homem, que pobre, aqueles que moram na periferia, só produz sob pressão, sob as torturas sociais, que se deixar por conta deles, eles não farão nada, porque eles são preguiçosos, vagabundos. Vivemos numa sociedade em que estamos convencidos de que o mais importante é a ordem e o progresso. E quem reivindica uma qualidade de vida melhor vai mexer nessa ordem. Então é um desordeiro, é um baderneiro. Quem reclama que está ganhando pouco não valoriza o trabalho. Então como é que vai ter dignidade? Nós montamos uma sociedade em que mais importante é uma empresa que dá emprego do que o prejuízo social que ela causa. Quer dizer, ter emprego vale mais que a vida. Significa que o mercado é um Deus a qual servimos e esperamos que ele não acorde de mau humor, e a salvação da vida depende de obedecer às suas leis. A economia precisa ir bem, mas a qualidade de vida do povo pode ser sacrificada para que a economia dê certo. E a gente levou essa ideia para dentro de casa. Muitas pessoas acreditam que o casamento e os filhos podem ser sacrificados, que as relações de amor podem ser sacrificadas para que a economia do lar esteja em ordem, para que as contas estejam pagas. Mas a gente nunca pergunta por que temos tantas contas e por que a gente precisa viver assim. Eu não estou expondo tudo isso para que você adote o meu modo de pensar, uma sociedade. Eu estou falando tudo isso para que você reflita sobre a nossa sociedade e pense por si só. Converse com os amigos, faça rodas de conversa sobre como poderíamos fazer para ser diferente disso. Eu não estou querendo que você adote esquerda ou direita, plano econômico A ou B, escolha a proposta X ou Y. Eu só tenho um desejo, que você se pergunte como podemos transformar essa realidade de forma que a vida de todas as pessoas sejam valorizadas e nós possamos viver com qualidade em uma sociedade justa. Eu dou esse alerta porque penso que não conseguimos conceber a possibilidade de uma sociedade harmônica que não proteja a vida e que reconheça a dignidade de todas as pessoas. A gente tem dificuldade de entender um sistema social que não seja em oposição à vida. Nós não concebemos uma norma de vida, uma economia, que defenda a vida. Parece que vida e economia precisa viver em oposição e a economia precisa ser privilegiada. Nós ouvimos recentemente o debate, nós vamos salvar a vida ou a economia? E a conta final, o resultado para alguns era, sem economia não terá vida. Sim, mas só existe essa economia que precisa ser inimiga da vida? Não existe outro modelo? Nós não somos capazes de encontrar um modelo social, de vida, econômico, em que não tenhamos que deixar pessoas morrerem para o projeto dar certo? Que lógica é essa? Que para viver tem que morrer. Quando penso essas coisas, logo me vem à mente a semelhança de uma família em que o marido ciumento e violento mantém a esposa refém do medo e sofrendo. Ela, para preservar os filhos, aceita, se submete a ser violentada, agredida e até mesmo o risco de morrer. Ela é uma heroína em pensar em dedicar a vida para proteger os filhos. Mas o problema é que não existe só esse modelo de casamento, que aliás nem seria casamento, né? Existem casamentos que produzem vida e alegria.
Da mesma forma, existe outro modelo econômico capaz de produzir vida. Aliás, o verdadeiro modelo econômico é o que produz vida, ou então ele não serve para nada. Como seria então uma economia que lide com os problemas concretos e não com ideias? Essa é a resposta. Olhe para o modo como estamos destruindo o planeta, destruindo nossa saúde, depredando a existência, e veja os reais problemas, os problemas concretos, e apresente resposta a eles, e não adote uma resposta pronta, que nós herdamos, que nos moldamos. Eu lembro da minha adolescência, um período da nossa história brasileira em que pessoas morriam de fome, parecido com o tempo que estamos vivendo. A inflação era altíssima e essa era a causa, diziam. Teve uma reportagem de jornal que a explicação da causa da inflação alta era por causa do preço do chuchu. Isso ficou na minha cabeça. Tem gente que está morrendo de fome e a origem do problema esse mês foi o chuchu. E a população aceitava passivamente. E como fazemos hoje? Qual é a causa? É o petróleo. Quando nós vamos admitir que o problema não era o chuchu? Até porque tem outros legumes para se comer. Quando nós vamos admitir que o problema não é o petróleo? Porque também tem outras formas de petróleo, mas além disso, o problema de fato ele é estrutural, é o nosso modo de viver. O problema é o modo como estruturamos nossa sociedade. Sejamos honestos. Mas há algo mais grave. É a estruturação de nossa espiritualidade de forma pecaminosa. A nossa interioridade ela está tão corrompida que só conseguimos pensar em maquiar os problemas destrutivos que experimentamos na carne, mas jamais pensamos em criticar e nos opor ao modo como montamos nossa sociedade, até porque a gente seria desordeiro. Porque quem fizer isso está contra a ordem e o progresso. Quem fizer isso não sabe viver em sociedade. Quem fizer isso não está correndo atrás do seu. Percebe como é grave? Vamos combinar que, pessoalmente, o egoísmo, orgulho e avareza precisam ser combatidos. E estruturalmente, o modo da nossa sociedade, da nossa política, da nossa economia, da nossa família, das nossas igrejas, das ONGs, esse modo precisa de transformação, que precisamos de outro modelo para todas as nossas instituições, que nós estamos no fim do poço e moldados, aculturados. Com tudo isso, eu espero que tenha dado para perceber que, de fato, o problema é na carne, o problema é material, mas no sentido do modo como fazemos, e não no fato de sermos humanos. O pecado não está no fato de sermos uma humanidade desgraçada, caída, que deu errado, mas em como nos organizamos enquanto sociedade. A falta de unidade para nos organizar. E tenho para mim que a espiritualidade cristã tem uma resposta maravilhosa para começarmos a corrigir a história. Sermos resgatados dessa nossa vã maneira de viver que serve aos deuses desse século. Com isso dito, eu gostaria de falar sobre o que significa confessar que Cristo veio em carne, que é o texto que nós lemos, né? Cristo significa ungido, que é igual a Messias. Tradicionalmente, nós vamos compreender que significa que é o sagrado, ele foi separado, ungido, e essa separação é sagrada. Mircea Eliade deu uma definição de sagrado muito interessante. Sagrado tem a função de dar sentido, isto é, você resgata algo da banalidade e dedica um valor espiritual. Cristo, o ungido, o separado, o sagrado, né? Cristo, ele tira o humano na sua corporalidade, ele tira a corporalidade, a materialidade da sua banalidade terrena, une ao celestial, isto é, dá um significado especial. O humano é sagrado, corporalmente. O humano é iluminado pela luz de Deus, mas não de fora, a partir da corporalidade, de dentro. Luz que vem na forma corporal de Cristo, que é Jesus de Nazaré. O pobre carpinteiro, na verdade, é o Filho de Deus. Essa expressão, Filho de Deus, seria, ele é o verdadeiro César, ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro imperador, colocando lá na época de Roma. O verdadeiro imperador não é aquele que mora num palácio e é servido por vassalos.
O verdadeiro Senhor de todos é aquele comum, banal, corriqueiro, mas que dá um sentido para a vida que não vem das riquezas e nem do poder, mas de servir e dar a vida por amor, das relações em amor. Não é aquele do mundo das ideias, do mundo espiritual, do mundo imaginário, do mundo dos sonhos, do mundo do consumo, do mundo da realização pelas conquistas e posses, onde a multidão do lado de fora do palácio fica sonhando em participar da mesa farta do imperador e achando que vai conseguir. Submete-se a viver de forma subhumana porque vive a sonhar que um dia poderá ser cidadão se trabalhar bastante para isso, porque será também abençoado como é abençoado o imperador. Não é assim. O verdadeiro ungido, o que é gerado pelo Espírito de Deus, não é uma ideia, não é uma palavra solta, mas é uma palavra encarnada, o verbo que se fez carne. As ações corporais, a materialidade conectada a valores imprescindíveis para gerar e manter a vida. Na fé cristã, os céus não decretam o que devemos fazer. Ele estimula, inspira a criarmos o nosso modo de vida e nossas leis de tal maneira que possamos viver com aquilo que é sagrado no nosso corpo. Nos foi dada uma vida para usarmos de conformidade com aquilo que é mais caro, mais sagrado para a nossa fé, Jesus Cristo. Não fazermos isso é um mau uso daquilo que Deus deu para nós, aquilo que Deus fez por nós. Então nós devemos aplicar bem os recursos que Deus nos deu para vivermos conectados a Deus, ou seja, vivemos de forma sagrada, valorizando essa vida, a nossa natureza humana. Em Hebreus 10, nós temos um texto impactante, que diz assim: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Hebreus 10, 3-5. Olha que interessante. Aquele sacrifício daquela época era com touro, com bode. Hoje é a nossa vida que sacrificamos para o Deus mercado, sacrificamos para a economia. A fim de nos salvar, de ter vida, a gente sacrifica a nossa própria vida. Isso só enfatiza, só faz a gente se lembrar que nós estamos em pecado, porque o pecado foi perdoado. Esse sacrifício não nos salva, nos mata. Porque o sacrifício da vida, a ponto de darmos o sangue para sermos salvos, livres da morte, já foi realizado. Esse que estamos fazendo não tira o nosso pecado, ele só reafirma que somos pecadores, nós continuamos pecadores. A única coisa que nos salva é crer, acolher que Deus não quer sacrifício para vivermos, mas Ele simplesmente nos concedeu um corpo para vivermos. Veja, cuidarmos da vida nesse corpo, compreender que é sagrado é a nossa salvação e é a experiência do perdão que vivemos em plena conexão, comunhão com Deus. O escritor aos Hebreus continua, nos dando um chão teológico interessante no capítulo 10. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. O mercado tem suas leis que diz qual o sacrifício. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Cancela esse sacrifício para ser salvo, que obedece a essas leis, e coloca um novo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Hebreus 10, 8-10. É no cumprimento da vontade de Deus, quer dizer, acolher esse corpo que Ele nos preparou, é que temos a santificação. E não é matando a nossa vida para ter vida. A vontade de Deus não é que sacrifiquemos nossa vida, mas que acolhamos nossa vida corporal. Esse templo do Espírito é um lugar sagrado. E crendo que já nos foi dada a vida, nós só precisamos viver. Eu termino trazendo uma máxima para a nossa vida. Ou você age conscientemente escrevendo sua história através das virtudes que Deus lhe deu, ou vai agir inconscientemente cumprindo a história de outros através dos seus pecados. Que sejamos livres do pecado. Que possamos nos converter e assumir o leme da história em nossa vida corporal, tendo, como disse o apóstolo Paulo, a mente de Cristo. Se você
viu diversos aspectos aqui hoje, importantíssimos e que merecem ser debatidos, pensados, você pode comentar aí também. Você pode encaminhar para outras pessoas, pode juntar rodas de conversas e debaterem sobre tudo que foi trazido aqui como conteúdo, pode ampliar isso que foi dito e trazer novas ideias para a gente fazer, inclusive novos vídeos. O que importa é que a gente pense. É necessário estabelecermos outro modo de vida, porque esse já está condenado. Precisamos ser salvos. Que Deus assim nos ajude.